Boa tarde, meus queridos e queridas felas. Ranguinho que a gente tá arrumando aqui. Hoje eu que vou provar a tilápia, a famosa tilápia chinela havaiana do Fabião aqui. E o ranguinho vai ser esse: tilápia, um arrozinho. O Fábio faz uns arroz japonês aqui. Vamos ver se é bom. Aí, que loucura. Arroz cateto, sushi. Vamos ver se com rango é bom. Isso aí, meus manos. Luzinha instalando no trânsito. Manos, alguns de vocês mandaram perguntando do arroz, que de fato eu esqueci de falar sobre ele. E relatando, ficou muito bom. Arroz japonês, pra mandar assim com rango, fica muito bom. E outra parada, reparei que sempre que eu boto esses compilados lá no canal, a galera pergunta da máscara. E deixa comigo, confiem que coisas maneiras vão vir em breve. E manos, eu não digo que eu vou voltar a gravar os vídeos daquele jeito, até porque eu vendi a câmera, mas o personagem do seu Psycho e o mano de touca tão doido pra aparecer. Aguardem. Aí, meus amigos, agora o relato sim do arrozinho. O arrozinho fica bom, cara. Fica bem parecido com o normal. Só que, cara, ali muito gostoso, velho. A gente temperou com os... Velho, mano, pior que sem sacanagem, mano. Eu fui zoar aquela tilápia chinelão do Fábio, mas fazendo desse jeito fica muito bom, cara. Vocês viram lá como é que ele fez, naqueles stories lá de trás. Se tiver perdido, tem no canal, no compilado. Compilado número 3. E, mano, fica gostoso de verdade, cara. A gente botou uns temperinhos ali e o negócio fica cabuloso. Botei um azeitinho também. E é isso. Fica bom, real. Ranguinho pra poder partir pra rodoviária daqui a pouco. Tamo ralando. Valeu! Mais uma transiçãozinha daquelas. Bora! E aí, meus manos, saímos lá do peixe com arroz. De novo pro peixe com arroz aqui na terrinha. Agora pra vocês verem que não é conversa, que o negócio fica bom mesmo. E recomendo. Aí, Fabião, curti tanto lá que eu tô fazendo em casa agora, meu velho. Mano, recomendo, real, façam. Fica bom, arroz japonês. Igual eu tinha visto lá no Fábio. Mano, se vocês viram e falam assim, porra, Psycho, eu sei que peixe com arroz fica bom, mas, mano, eu não quis dizer recomendo peixe com arroz. Eu recomendo fazer esse peixe estilo chinela havaiana e o arroz japonês. Fica muito show, eu recomendo. E, manos, o que eu quero dizer com fazer no estilo havaiana é chegar assim e botar na água, tá vendo? Tá cozinhando com água e depois só tirar e fica pronto. Temperar depois, mesma coisa o arroz. Eu, por exemplo, era um cara que eu não comia peixe porque eu achava que dava trabalho, mas assim é evolução, manos. Aí, meus queridos e queridas felas, qual que é o segredo agora? A gente chega aqui, pega o temperinho maldoso da marca Paga Nós, dá aquele grau com o temperinho maldoso. O Fábio agora ele tá se revirando vendo temperar arroz japonês, que pra ele isso aqui é uma audácia. Pega aqui, bota um shoyuzinho na tilápia. Meus manos, não tem erro, tá show. Quem quiser um pouquinho mais de sal no arroz, bota um pouquinho e é isso aí. Meus queridos e queridas felas, se vocês não são inscritos ainda, o que vocês estão esperando, manos? É só arrastar pra cima aqui, conferir o que tem lá. Tem muito vídeo maneiro, pra quem não viu ainda, tem um conteúdo muito interessante lá e continuará tendo. Valeu a todo mundo. E, meus manos, eu recebi uma sugestão muito maneira aqui também, de colocar um conteúdo voltado pra área médica no canal. Então eu deixo com vocês. Vocês querem ver alguma coisa assim relacionada ao curso de medicina, área médica em geral? E se sim, o que? Vai estar aqui a enquete e aqui o campo. Vocês botam aí pra nós. Valeu! E aí, meus queridos e queridas felas, boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Manos, eu fiquei de cara com a quantidade de resposta que veio aqui e eu vou organizar algumas delas. Obrigado de coração a vocês pelo que vocês mandaram, porque agora eu tenho ideia pra responder histórias, acho que por uns 2 anos aqui agora. E, meus manos, eu vou começar respondendo uma delas aqui. Como hoje eu não apareci muito, eu escolhi uma delas aqui que convém bastante explicar algumas coisas pra vocês. Então, vambora. Manos, um fela perguntou pra gente no direct sobre SARMs e eu vou explicar no geral pra vocês como é que funciona mais ou menos. Eu não vou ficar falando sobre os tipos de SARMs especificamente, até porque já tem bastante conteúdo no YouTube que fala sobre isso. Inclusive nosso mano Jason já falou bastante de vários deles que são os mais interessantes. Recomendo que vocês vão no canal dele para vocês conferirem se vocês quiserem detalhes específicos sobre alguns SARMs em específico. Eu vou trazer aqui mais ou menos o funcionamento deles de uma forma bem didática para vocês conseguirem entender como que funciona, o que quer dizer um modulador seletivo de receptores e exemplos parecidos em outras áreas também.
E pra gente começar a entender como é que esses processos acontecem no nosso corpo, a gente vai usar uma analogia que inclusive é uma das analogias mais usadas na própria biologia, que é a analogia da chave e da fechadura. Só que quem já conhece o canal sabe que eu sempre puxo um pouquinho as coisas pra carro. Então, manos, imagina que a chave e fechadura de um motor de carro. O que eu quero dizer isso? Tem vários processos no nosso corpo que para eles acontecerem, você vai ter a fechadura e você precisa que a chave se ligue ali para poder dar a partida e aquele processo acontecer. É muito importante que vocês guardem isso de princípio. São fechaduras que precisam da chave para dar a partida e o processo acontecer. E meus manos, pra gente começar a entender isso aqui, vamos imaginar a testosterona. A testosterona tem uma molécula grande e quando ela começa a ser sintetizada pelo nosso corpo, ela começa a ser metabolizada pelo nosso corpo, ela começa a se quebrar em partículas menores. Vamos dizer que a testosterona, nesse exemplo em específico, nessa analogia, é como se fosse um molho de chave. Ela vai acabar se ligando sim às fechaduras, vamos dizer, a fechadura do ganho de massa muscular, a fechadura da queima de gordura. Mas ela também vai acabar se ligando a outras fechaduras, como fechaduras de colaterais, vamos dizer, de acne, de pele oleosa, de queda de cabelo e afins. Ou seja, é uma molécula, manos, que embora ela tenha uma proporção de anabolismo e androgenicidade aproximada de meio a meio, ela ainda é muito inespecífica. Ela ativa muitos receptores, não só os receptores que interessam pra gente. Como ela tem várias chaves, ela é um molho de chave, ela vai acabar entrando em várias fechaduras ao mesmo tempo e ativando vários processos separados. Isso também preciso que vocês guardem, que é muito importante. Meus queridos e queridas felas, quando a gente fala dos SARMs, vamos prestar bastante atenção no nome. Ele é um modulador seletivo de receptor androgênico. Quando a gente fala de receptor, a gente está falando de fechaduras nesse exemplo. Então ele modula especificamente alguma dessas fechaduras. O que ele faz? Ele abre especificamente alguma dessas fechaduras. É como se ao invés da gente pegar aquele molho grande de chave, que era testosterona inespecífica, a gente pegasse um molhozinho menor, só com algumas funções específicas, meus manos, que seria de abrir só aquelas fechaduras que interessam pra gente. E cada SARM, cada SARM é esse mesmo que diz. E cada SARM ele vai ter a sua função específica. Cada SARM ele vai ter, vamos dizer, aquele grupo seleto de fechaduras que ele vai se ligar para poder dar a partida, para poder desencadear aqueles processos. Vão ter SARMs que eles vão trazer um resultado maior de ganho, vão ter SARMs que eles vão trazer um resultado melhor no condicionamento cardiovascular. Enfim, cada um tem a sua especificidade, que é ditado por essa seletividade de receptores que ele vai se ligar. É como se eu estivesse pegando esse molho de chave que cada hora, cada um deles se liga a um conjunto diferente de fechaduras. E meus manos, qual que é o problema atual dos SARMs então? Quando a gente diz, mas se tem tanto benefício assim, qual que é o problema deles? Manos, vamos botar o pé no chão e pensar, a gente tá no Brasil. Aqui tem um problema que é difícil encontrar SARMs de qualidade e eles costumam ser muito caros. Esse que é o problema aqui. Se a gente for pegar para ver alguns lugares como América do Norte, como Europa, os preços dos SARMs são muito mais em conta e é inclusive muito mais comum deles serem usados por lá. Aqui, como está sendo novidade ainda, é coisa que está começando a surgir, então aqui está começando a ter esse debate. Mas pode procurar, o YouTube tem muita informação boa sobre tipos específicos de SARMs. Se vocês entenderem, começarem a entender um pouco esse funcionamento básico, prestem atenção nesse exemplo, nessa analogia de chave e fechadura, tentem absorver isso o máximo possível, porque muita coisa que acontece na fisiologia, ela parte disso, ela é fundamentada em cima disso. Então esse é outro conceito muito importante para vocês guardarem. E vocês vão começar a reparar, meus queridos e queridas felas, que muita coisa que eu for explicar aqui agora, eu vou começar a usar essa analogia. Pra vocês terem ideia, eu vou dar mais um exemplo rápido de outra coisa que segue essa linha de chave e fechadura. Tamoxifeno, o próprio tamoxifeno, o que ele faz? Ele é um modulador seletivo que ele se liga nos receptores do tecido da glândula mamária para que o estrogênio, vamos dizer dessa forma, para que ele não se ligue ali. Então ele previne um certo surgimento da ginecomastia, porque ele se liga naquela fechadura que seria a fechadura da ginecomastia, vamos dizer assim, entre 1 milhão de aspas, só que ele não dá a partida. Ele evita que aquela chave que entraria naquela fechadura da ginecomastia, vamos dizer assim, ele evita que ela entre e que ela dê a partida. O que ele faz? Ele chega ali, ocupa aquela fechadura, fica ali e não dá partida. Muita coisa no nosso corpo funciona desse jeito. Tentem absorver o máximo possível dessa analogia. Eu vou tentando explicar ela melhor conforme eu for postando os próximos stories, falando de fisiologia, mecanismos em geral, bioquímica, etc. Espero que eu tenha contribuído com isso pra vocês. Valeu a visibilidade de todo mundo. Compartilha com aquele brother seu aí. Manda aqui, ó, aqueles trocinhos aqui de baixo pra você poder mandar. Manda pra aquele amigo seu que não entende o funcionamento desses mecanismos. E é isso aí. Valeu a vocês por estar acompanhando aí. Um abração e até o próximo story.
Meus manos, e uma última observação para fechar aqui: se vocês forem fazer alguma prova ou ter algum teste de algum tema parecido, pelo amor de Deus, não escrevam da maneira com que eu coloquei aqui. Foram só analogias para ajudar a entender e visualizar alguns processos. Fechou? Valeu!